Durante muito tempo, a agricultura foi o principal motor de nossa economia. No período colonial, o Brasil se destacou no comércio de alguns produtos então valorizados em todo o mundo, como a cana-de-açúcar, o cacau e o algodão. A partir da metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX, o café se transformou em nosso principal produto de exportação. O lucro obtido com o café foi fundamental para o surgimento em São Paulo das primeiras grandes indústrias brasileiras. Elas fabricavam produtos como alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza, roupas e calçados. Em 1929, uma crise econômica mundial provocou um grande declínio nos lucros dos fazendeiros que exportavam café. Com a crise, muitos trabalhadores do campo mudaram-se para as cidades. Em São Paulo, a indústria ganhou força com a política do governo que previa a substituição de importados por produtos fabricados aqui. A criação de empresas estatais nessa época também foi decisiva para o processo de industrialização nacional. Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek toma posse. Criador do lema 50 anos em 5, JK, como era conhecido, incentivou o desenvolvimento da indústria, em especial na região sudeste. Ele acreditava que a região se transformaria em um polo de desenvolvimento para todo o país. A política de JK não diminuiu a pobreza que havia em algumas regiões do Brasil, em especial no Nordeste. No início dos anos 60, o mundo vivia momentos de agitação política. Os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e os países comunistas, comandados pela União Soviética, lutavam para ampliar suas áreas de influência. No Brasil, trabalhadores, intelectuais e estudantes mobilizavam-se em torno de reivindicações como reforma agrária, fim do analfabetismo e ampliação dos direitos. As elites do país, apoiadas por uma parte da classe média, uniram-se aos militares que, em 31 de março de 1964, deram um golpe de Estado e derrubaram o presidente João Goulart. Os que se opunham ao novo regime enfrentaram grande repressão e muitos deles foram presos. Havia a concepção do Brasil grande, né? Especialmente no governo Médici, né? A ideia de um crescimento rápido, acelerado e muitos investimentos em infraestrutura para que acompanhasse esse crescimento. Quando eu falo infraestrutura, eu estou falando estradas, eu estou falando portos, eu estou falando, né, o que sustenta a economia de um país. Agora, tudo isso teve consequências, né? Muitas consequências, né? De um lado, você ampliou a infraestrutura do país, é verdade. Ampliou a infraestrutura do país. Está aí até hoje, mesmo com problemas, as usinas nucleares. A ponte de Niterói está aí, né? Você tem, não foram investimentos em vão. Mas, por outro lado, o custo disso é muito alto. Ampliou-se o endividamento do país, né? Os militares que falavam tanto em planejamento, eles, na verdade, agravou-se a crise externa do país, o quadro externo mudou também, novas crises de petróleo. Então, a economia do país começou a entrar no processo de crise contínua, particularmente a partir dos anos 80. A partir da década de 80, a indústria brasileira passou a enfrentar períodos constantes de crise. Houve demissões em massa dos trabalhadores e as desigualdades sociais aumentaram. Ainda hoje, as grandes cidades enfrentam problemas como a multiplicação de moradores de rua, mendigos e ambulantes, além do aumento da violência. A indústria automobilística é um dos exemplos mais visíveis de como as grandes fábricas mudaram profundamente sua forma de produzir nos últimos anos. Em vez de um grande número de empregados trabalhando de forma mecânica e repetitiva, temos agora um pequeno número de operários especializados que devem saber tomar decisões diante de equipamentos sofisticados, como robôs. Outra mudança foi a terceirização de tarefas, como a fabricação de componentes, limpeza, alimentação e administração. Uma das causas do aumento do desemprego nos últimos anos
tem sido a rápida substituição da mão de obra por equipamentos de tecnologia avançada. Para assegurar a sobrevivência em um mercado globalizado e cada vez mais competitivo, as empresas investem na automatização, cortando custos com salários e encargos sociais. Os trabalhadores sem preparo para acompanhar essas mudanças não conseguem recolocação. Com isso, crescem a informalidade e o desemprego. A economia, de um modo geral, no mundo inteiro, passou por um processo de recessão prolongado, de estagnação de 20, 30 anos. Então, você teve a introdução de novas tecnologias no momento de recessão, onde as empresas adotavam as novas tecnologias numa política defensiva e não de crescimento. Você entra numa empresa hoje, você não sabe se você vai ficar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Então, isso vai exigindo cada vez mais do trabalhador um processo de aperfeiçoamento contínuo. O trabalhador entrava na empresa nos anos 50, bom, entrei na empresa, agora não preciso estudar mais, vou trabalhar e fazer o que a empresa me manda fazer. Hoje em dia não é assim, o trabalhador tem que ficar estudando continuamente, passando por um processo de reciclagem contínua, porque como as profissões são muito dinâmicas, os desafios são muito grandes, se você tiver uma boa base de formação, você vai ter capacidade de se adaptar. Então a formação básica ganhou muita importância nesse processo, a formação específica também, mas a básica ganhou importância, porque é ela que vai te permitir o que os empresários chamam de flexibilidade, ela que vai te dar a flexibilidade, ou seja, possibilidade de mudança. Se você não tem uma boa formação básica, você não vai ter essa possibilidade de mudança. Nesta aula, você estudou como ocorreu o processo de industrialização no Brasil. Viu como os modelos adotados nesse processo aumentaram a desigualdade regional do Brasil, que enfrenta problemas sociais tanto nas grandes cidades como nas regiões rurais. Para que o país consiga crescer em desenvolvimento social, cabe aos governos e à população buscar formas de reverter o desnível entre a oferta e a crescente demanda por vagas. Buscar modelos que levem em consideração, em primeiro lugar, condições dignas de vida a toda a população, em todas as regiões do país. E viva o trabalhador brasileiro, que sujeito mais duro na queda não tem! Viva!